Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Eu sou Juliane, como o Leandro falou, sou dermatologista e pediatra. Hoje, na minha prática, eu atendo dermatologia pediátrica, sou staff, lido muito com residentes, tanto de pediatria como de dermatologia. Então, vocês podem enviar as perguntas que forem aparecendo ao longo da aula, eu vou compartilhar aqui. Então, como o Leandro já fez essa abertura, né? Às vezes a lesão do recém-nascido, ela não é aquela lesão que vai causar um risco para aquele paciente, mas causa muito estresse e preocupação para os pais, né? Então, a gente vai receber foto, a gente vai receber, às vezes, aquele pedido de um encaixe, de uma consulta de urgência, e quando a gente vai avaliar, o bebê está ótimo, só que as lesões de pele chamam muito a atenção. Então, a gente vai falar da pele do recém-nascido, né? Além dessa questão da preocupação, tem uma preocupação, mesmo quando a pele está normal, se o que pode fazer, o que pode usar. Então, no nosso consultório, no dia a dia, né, eu trouxe para começar a abrir essa aula um caso clínico, que é um recém-nascido com quadro de lesões na face, que está em ótimo estado geral. E os pais estão muito preocupados, e as lesões têm gerado grande incômodo para a família. E aí a criança chega com essas lesões, né, pápulas e pústulas na região da face. E aí depois a gente vai voltar para o caso clínico. Então, a gente precisa lembrar que a pele ela é um órgão multifuncional, é o maior órgão do corpo. Ela tem função de barreira cutânea, né, de proteção mecânica, de termorregulação, de vigilância imunológica, e ela vai também prevenir a perda dos fluidos corpóreos. Então, a gente vê isso muito bem quando a gente tem um problema dessa barreira. Então, por exemplo, quando eu falo da dermatite atópica, quando eu falo de uma epidermose bolhosa, então, quando a gente tem essa quebra ali dessa barreira, né, a gente vai ter essa perda dessas funções, e aí a gente vai encontrar alguns problemas na pele desses indivíduos. Quando a gente fala do recém-nascido, o recém-nascido tem 40% a 60% a pele mais fina do que a pele de um adulto. E isso pode trazer alguns problemas, né? Inclusive a maior facilidade de gerar um dano para essa pele. Ela vai ter maior perda de água transepidérmica e a gente vai ter um atraso na resposta sudoral. Pode acontecer devido à imaturidade do sistema simpático. E aí a gente tem aquele bebê que estava dentro da barriga da mãe, que quando sai vai ter que se adaptar ao ambiente extrauterino. A gente vai ter ali uma pele mais sensível, mais fina, mais frágil, e fora todas assim, as dúvidas que aqueles pais têm, principalmente os de primeiro filho, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, tem até medo de segurar a criança, então, o que eu posso passar nessa pele? E a gente precisa lembrar que essa pele ela também é mais permeável, então eu preciso ter cuidado com o que eu estou botando na pele dessa criança. Além disso, eu tenho uma maior proporção entre a área de superfície corpórea e peso. E eu vou ter, então, como eu falei, uma maior absorção percutânea, tanto de medicamentos, né, principalmente nos pacientes prematuros, e a gente tem que ter cuidado com o medicamento, mas não só com medicamento, né, com cosmético também. Então, como a gente falou, o prematuro vai ter uma pele mais fina, a gente vai ter a coesão entre a epiderme e a derme diminuída, e essa função de barreira ela vai ser menos efetiva. Então, eu vou ter mais perda de água transepidérmica, eu vou ter uma maior absorção percutânea dos químicos, e um trauma cutâneo vai ser facilmente induzido. A gente tem que lembrar que eles têm uma menor proteção também contra a questão mecânica, né? Então, essa pele vai ter uma lesão com muito mais facilidade do que com a pele de uma criança maior ou de um adulto, quando a gente está falando de um recém-nascido. E aí a gente vai pegar aqui e começar a falar de alguns grupos. Então, se eu tenho um neonato com pústula, o que eu vou fazer? Né? Primeira coisa, eu preciso descartar se essa mãe teve alguma doença. Então, a mãe teve candidíase, a mãe teve herpes, a mãe teve sífilis, a mãe está com escabiose, tem alguém ali com escabiose? O neonato ele vai ter alguma distribuição e morfologia de lesões que às vezes vão tranquilizar ou não a gente, né? Que momento essas lesões apareceram? Porque a gente tem que diferenciar. Isso é uma infecção, é uma coisa mais grave, eu tenho que internar essa criança, ou é uma coisa mais tranquila, a criança está ótima. A gente precisa fazer essa triagem para poder avaliar esse paciente. Um outro ponto importante é que o pH da nossa pele, muita gente não sabe, mas o pH da pele, ele é ácido, né? Então, nos adultos e adolescentes, a gente vai ter um pH ali menor do que 5. E isso vai ter um efeito protetor contra os micro-organismos. Quando a gente fala, por exemplo, de um sabão em barra, esse sabão vai ter um pH mais básico. Por isso que na dermatite atópica a gente pede geralmente para evitar esse tipo de sabão, da preferência para síntetis, né? O recém-nascido, ele vai ter um pH com tendência para neutro, e isso vai acabar diminuindo essa defesa do paciente, né? A gente vai ter uma maior perda de água transepidérmica e uma alteração de barreira, junto a essa proteção menor, porque o pH é maior.
E aí a gente entrando já em algumas características que às vezes geram dúvidas, né? E é importante a gente ter isso em mente. A gente tem que falar do vernix gaseoso. Então, o que acontece? A gente tem ali o produto das glândulas sebáceas e dos restos celulares e lanugem. Ele vai ter uma função de termorregulação, proteção e hidratação. Então, isso é para tentar manter a barreira epidérmica. E existe uma orientação da OMS que o primeiro banho seja realizado depois de 24 horas do nascimento. Isso, né, existe muita variação da questão do banho para culturas, diferentes países. Por exemplo, no Brasil, a gente gosta de tomar banho, né? Então tem essa questão de dar banho com frequência. Mas existe essa orientação que o primeiro banho seja aí adiado para as 24 horas. Então, o vernix vai dar esse aspecto da pele, né? E isso, às vezes os pais acham, nasceu com sebo, o bebê está sujo, então é importante a gente orientar bem em relação a isso. Quando a gente fala das dermatoses neonatais, então, como a gente já começou a falar anteriormente, das que têm pústula, existe uma preocupação da família e também de nós médicos, né? Da gente separar, é grave, não é? Tem que internar, eu vou acompanhar ambulatorialmente. A faixa etária desse paciente, ele está mais vulnerável a ter infecção, tanto de origem bacteriana, viral ou fúngica. Às vezes é um desafio diagnóstico, então, às vezes, né, a gente olhando tudo no livro, tudo separadinho uma coisa, mas quando chega uma criança na vida para a gente, geram várias dúvidas, né? Essas erupções pustulosas, elas podem ser benignas ou transitórias, ou elas podem ser uns processos mais graves e que, às vezes, a gente vai precisar até hospitalizar esse paciente. Então, esse é um artigo bem interessante, quem depois tiver acesso de ler na íntegra, ele vai dividir ali doenças neonatais que cursam com pústulas. Então, vocês podem ver que tem desde quadros aqui bacterianos, desde impetigo, foliculite, ectima, que seria uma lesão de impetigo mais profunda, né, grosseiramente falando. Tem sífilis também, tem as lesões virais. Então, lembrar que um herpes simples, no neonato, a gente vai conduzir de uma maneira totalmente diferente do que a gente conduziria num paciente mais velho, né? As infecções fúngicas, até a escabiose. Lembrar que escabiose, no recém-nascido, ou até nos bebês, né, a gente pode ter ali quadro de pústula, que não é infeccioso, né? A gente pode ter lesão de pústula na palma e na planta, a gente pode ter nódulo, que são lesões um pouco diferentes das lesões das crianças maiores. E isso, às vezes, gera uma preocupação, será que eu estou diante de um outro quadro? E a escabiose pode estar causando tudo isso. E a gente tem as causas não infecciosas. Então, eu posso ter miliária, posso ter a pustulose neonatal benigna transitória, eu posso ter acropustulose infantil, enfim, e diversas outras. Até doenças mais graves, como, por exemplo, a istiocitose. Então, vamos começar do mais simples, né? A miliária, agora no calor aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo muito paciente, então, pacientes que estão piorando suas condições de pele por conta do calor, por causa do suor. E aí, quando a gente está falando de um recém-nascido, a mãe às vezes está usando um monte de roupa, porque tem medo, né? Porque ele está frio, então tem que agasalhar o bebê. E aí a gente vai pegar bastante quadro de miliária nesses pacientes. Então, ela vai acontecer por obstrução dos ductos écrinos, que vai resultar na ruptura desses ductos e bloqueio da sudorese normal da pele. A gente pode ver isso em mais ou menos 15% dos neonatos. Agora, eu diria que isso está muito maior por conta do calor que está fazendo aqui. Em geral, a gente vai ver isso ali por volta da segunda semana de vida, mas, na verdade, isso não é uma regra, a gente pode ver em outros períodos, obviamente, e até nas crianças maiores, com o calor que está fazendo. É mais comum, né, nas épocas de calor ou após fototerapia. E, em geral, ela tende a regredir e pode deixar uma descamação residual, que aí também gera outro estresse, né? A bolinha melhorou, agora está descamando. A gente pode ter o quadro da miliária cristalina, a rubra ou profunda. Então, aqui, a cristalina, às vezes fica até difícil de ver em foto, né? São lesões de microvesículos. Nesse quadro tinha lesão na fronte, mas a gente vê muito em área de dobrinha, né? Então, região cervical é uma área comum que a gente costuma ver. A mesma coisa aqui, região de microvesículas, na região cervical, como eu falei, que é comum da gente ver. E a gente pode ter também a miliária pustulose e a miliária rubra. Eu trouxe aqui, para a gente poder ver melhor, a miliária cristalina, então aqui seriam vesículas com conteúdo transparente. E aqui a gente teria a cristalina, a rubra, que é uma lesão mais eritematosa, e a lesão com pústula. Aqui pode gerar dúvida, né? E faz diagnóstico diferencial com outros quadros. Então, na cristalina, é uma lesão mais superficial, por isso que a gente vai ter vesícula, geralmente ela é transparente. A rubra, a gente já vai ter a ruptura intraepidérmica do conduto, então ela vai se manifestar como pápulas eritematosas. E a profunda ou pustulosa já é uma lesão mais profunda,
e com isso a gente vai ter esse aspecto de pústula, que vai fazer diagnóstico diferencial com eritema tóxico neonatal e também com herpes neonatal. E aqui, na verdade, o que a gente tem que evitar? O calor, evitar roupas em excesso, né? A gente fala aqui dá banho, então a gente não gosta muito que use sabonete, mas dá vários banhos ao dia, molhar a pele. A gente poderia estar fazendo isso para ajudar nessa questão da miliária. Aí a gente entra numa condição que faz diagnóstico diferencial, que a gente acabou de falar agora, que é o eritema tóxico neonatal. Então, quando a gente fala isso para o paciente, né, eles arregalam os olhos assim, meu Deus, tóxico, deve estar grave, sério, né? Mas aqui a gente tem um bebê que está bem, é comum no recém-nascido a termo, é uma lesão, são lesões benignas, às vezes assusta, né, dependendo aí da quantidade de lesões, é por uma reação inflamatória da pele. Geralmente ela vai melhorar ali dia em dias, mas às vezes persiste por algumas semanas. A etiologia desconhecida, ela é autolimitada e, em geral, não requer tratamento. Eu costumo falar para os pais que, assim, todo mundo fala assim, eu quero ter pele de bebê, né? Como se referindo a ter uma pele boa, lisa e sem lesões, né? Mas a gente vê muita lesão no recém-nascido. A maioria das lesões são benignas e autolimitadas e o tratamento maior é para os pais, né? É acalmar os pais. Mas o bebê, em geral, a gente vê muita lesão de pele. E aí a gente pode ter essas lesões de pústula que tem uma base eritematosa, né? Alguns falam até, parece picada, então a lesão vai ter uma basezinha que dá para ver bem, né? Esse eritema com a lesão de pústula em cima. Isso, às vezes, vai gerar um estresse grande, né? Tanto em quem está avaliando, porque fica uma preocupação, será que eu estou falando de uma criança que está bem, que é só um eritema tóxico neonatal? Será que essa criança vai ter mais alguma coisa? Vai vir alguma coisa associada? Então, em geral, são essas lesões que a gente vê. Aqui já é um quadro mais exuberante, pegando o tronco também, aqui uma placa, já uma área eritematosa maior, com as pústulas em cima, e aqui nesse bebê da letra D, acometendo a face da criança. Então, aqui mais algumas lesões. A gente pode ter quadros mais brandos e quadros mais exuberantes, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né? Algumas lesões mais esparsas, aqui já mais áreas marcadas. E a gente tem um outro quadro que também cursa com lesão pustulosa, que é a melanose pustulosa transitória neonatal. Ela vai ser mais comum em pacientes negros, também é um quadro benigno e também tende a desaparecer espontaneamente ali dentro de algumas semanas. E também não é necessário tratamento. Por isso eu brinquei que às vezes a gente precisa mais acalmar do que fazer algum tratamento. A gente vai ter essas lesões, ó, as lesões de pústula, e existe uma tendência de, depois que essa pústula vai embora, ela deixar uma área de hipercromia residual, uma áreas hiperpigmentadas. Então, ó, quando as pústulas estão indo embora, gera essa área de descamação e depois evolui com a pigmentação. Nessa criança, a gente consegue ver a pústula, a descamação seguinte e depois a mácula hipercrônica. Então, um outro quadro que também dá lesão de pústula, que também é benigno e que é relativamente comum e autolimitado como os anteriores, pode variar de alguns dias até algumas semanas, é a pustulose cefálica benigna. Existe uma correlação entre esse quadro, pode existir, né? Não é ainda tão bem estabelecido, e a colonização por malacésia, que é um fungo. Então, esse quadro, ele também, às vezes se confunde com um acne neonatal, né? Porque também dá lesão de pústula, geralmente na mesma região, na face de um recém-nascido. Então, às vezes se confunde, mas em geral também é benigno, autolimitado, e na maioria das vezes tende a regredir sem maiores problemas. Aqui, ó, um quadro que dá para vocês repararem as lesões de perto, né? Então, essas lesões de pústula, na verdade, assim, antes, estava até dentro do mesmo contexto de acne neonatal, e aí, às vezes, tenta se separar essas duas entidades, mas no final é que, assim, são quadros mais benignos mesmo e autolimitados. Aqui já é um quadro de acne neonatal. Então, o que a gente pode ver aqui, né, um pouco diferente do que a gente viu antes? A gente pode ter lesão de comedão. O que seria o comedão? Seria o cravo. Então, vocês podem ver o comedão aberto, que seria o que o pessoal chama literalmente de cravo. E a gente tem as pústulas, pode ter pápula também, pode ter o comedão fechado também, que seria essa lesão que lembra até um milho também.
Em geral, tá? A acne neonatal, na maioria das vezes, também não precisa de tratamento. Às vezes a gente tem que ver se não está usando hidratante, se não está usando nada que está ajudando a piorar. Porque a gente vai ter, né, no iníciozinho da vida, a pele do bebê está mais oleosa. Geralmente eu explico isso para a mãe: olha, ela pegou seus hormônios, então ela está com a pele mais oleosa. Depois existe uma tendência, né, dessa pele ficar mais para seca e vai ficar oleosa depois, lá na puberdade de novo. Então, esse quadro de acne ali neonatal, ele tende a ser autolimitado e, na maioria das vezes, melhora sem necessidade de tratamento. Mas existem quadros que têm risco de deixar cicatriz, claro que isso é raro, e aí, às vezes, a gente entra, sim, com tratamento. Um outro quadro que é bastante frequente, às vezes a gente recebe encaminhamento de outros colegas, será que esse paciente tem ictiose, né? Eu trabalho no hospital que a gente fica com residente lá e também tem maternidade. Então, às vezes a gente recebe, será que é uma ictiose? Na verdade, na maioria das vezes é um peeling, né? Que naqueles, principalmente em recém-nascido pós-termo, e dá muito nos pés e nas mãos, e pode dar algumas horas depois do parto, vai ficando depois com a aparência da pele ressecada, tá? E depois de alguns dias começa a aparecer a descamação em si. A gente tem que orientar os pais para não arrancar, porque ver pelinha que arrancar, e em geral vai só hidratar a pele. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente costuma observar, porque às vezes quando pega o tronco, né, então dá uma xerose, e aí realmente às vezes confunde com outros quadros. E lá no nosso hospital também, infelizmente, a gente tem muito caso de sífilis, né? Então também a sífilis também poderia dar um quadro assim, mas claro que a gente vai avaliar outras questões associadas. Essa, então, foi a primeira parte da aula. Agora a gente vai dar uma pausa aqui, uma pequena pausa, para depois a gente voltar com essa segunda parte da aula. Vocês já podem ir enviando as perguntas de vocês enquanto isso também. Maravilha, pessoal. Então, nosso chat está disponível para vocês mandarem as dúvidas que vocês tiveram até então. E antes da gente avançar, primeiro eu quero saber se vocês estão gabaritando aí as hipóteses diagnósticas que a doutora Juliane está passando, né? A gente tem o nosso grupo de alunos aqui e o pessoal sempre costuma mandar no nosso grupo de alunos dúvidas do dia a dia, casos clínicos. Nosso grupo vira e mexe tem uma foto de uma radiografia, vira e mexe tem uma foto de alguma lesão, vira e mexe tem alguma foto de fralda que as mães mandam para lá para saber se o cocô está normal, enfim. Essa troca de conhecimento entre colegas que é muito comum. Nosso grupo de alunos não é diferente. Nesses dias, uma colega fez o seguinte comentário: dermato é muito difícil, porque até quando a gente acerta, a gente erra muitas vezes, né? E é por isso, então, que a gente quer exatamente fazer uma apresentação para vocês aqui do nosso curso Dermatopédia Essencial. É o nosso curso que a gente traz aqui alguns comentários, alguns conteúdos que são exatamente essenciais para a prática do pediatra, para a prática desse médico que atende crianças em qualquer lugar do nosso país. São realidades muito diferentes, a gente sabe que a pessoa que está no interior do Mato Grosso, ela vai ter uma realidade diferente da pessoa que vai estar no litoral, que vai estar nas capitais, não é? E para isso a gente precisa ter muita segurança, porque no final das contas, quando você se depara com um caso, muitas vezes, que parece complicado, que parece que você não vai dar conta, a tendência é você querer encaminhar. Mas, como eu disse, nós temos realidades muito diferentes. Nem sempre vai ser possível você encaminhar para um colega. E a Juliane está aqui, é uma dermatologista de sucesso. Ela sabe que muitas vezes, nem sempre um dermatologista tem vaga na agenda para poder dar conta. Então, muitas vezes, a gente sabe que é preciso que o profissional médico ele conquiste essa segurança para diagnosticar, para conduzir esses casos mais comuns de dermatologia pediátrica. E por isso, então, a gente está fazendo hoje também, ter essa oportunidade, antes de avançar no nosso conteúdo, de trazer, né, essa oportunidade para vocês do nosso curso. No nosso chat, a gente está liberando agora aí para vocês o link para vocês conferirem a nossa página, para ficarem por dentro de todo o conteúdo que está disponível, tá certo? O valor do nosso curso eu já quero apresentar para vocês, ele é, gente, muito em conta, 12 vezes de R$ 89,70, 897 à vista. Doutora Juliane, não sei se vocês sabem, e o chat, por favor, a partir de agora, explore o conhecimento dela. É uma pessoa que a gente teve muita sorte, ou graça de Deus, eu prefiro acreditar assim. É uma pessoa absolutamente capaz, inteligente, bem formada, exatamente para poder trazer esse conteúdo. E ela teve essa capacidade de reunir algo realmente prático, sem esquecer de um lado absolutamente teórico, baseado em evidências, e trouxe esse conteúdo para vocês. Então, a gente faz esse convite para que vocês, então, vejam a nossa página, se interessem, façam parte dessa segunda turma apenas que é do nosso curso, que a gente está lançando agora para que vocês estejam aí
participando com a gente, mandando bastante dúvidas e exatamente conquistando essa segurança para atuar nesses casos da dermato. Como a colega disse, é difícil mesmo quando você acerta, você erra, mas a tendência é que cada vez mais você treine o seu olhar para ficar melhor nesse diagnóstico, podendo ajudar todas essas famílias que que precisarem dos cuidados de vocês. Ju, a gente já tem bastante comentários aqui, bastante dúvidas. Vamos lá, então, avançar por elas. Leandro, você prefere que eu continue a aula ou que já responda aqui? Fica à vontade. Pode continuar, depois a gente traz aí. Acho Eu que o vou pessoal, à continuar porque eu medida, já vai tendo estava muito. dando uma lida e algumas eu já vou dar resposta durante aqui a aula. Então, vou Perfeito. compartilhar aqui. Como o Leandro falou, né, a dermato, às vezes a gente pega os residentes que estão chegando da pediatria, até da dermato mesmo, eles ficam meio assim, caramba, como é que vocês conseguem diferenciar, né? É tudo lesão vermelha, é tudo bolinha, é vesícula, então, assim, realmente dermato é muito ver. Por isso que nessa aula eu trouxe, assim, muita foto, porque a nossa memória também, às vezes a gente pode até não lembrar como é que vai tratar, mas lembra que já viu a foto e isso fica. Vocês já estão vendo o slide? Sim, Sim, perfeitamente. perfeito. Então, aqui é um mix assim, de algumas coisas, algumas que a gente já falou, outras não. Então, lembrar, né, do lanugo, que isso às vezes também gera uma preocupação. Ah, ele tem muito pelo, será que ele vai ficar assim? Será que isso vai continuar? Então, é mais também para a gente acalmar os pais. Em geral, isso depois vai ser autolimitado. Essas lesões aqui, né, que a gente pega muito, lesão de milha, de hiperplasia sebácea no dorso nasal, que também é mais assim, acalmar, mas às vezes o paciente chega na consulta por conta, estou falando para mim, né, fazendo dermatologia pediátrica, às vezes a pessoa marca a consulta por conta dessas lesões, mas na pediatria, às vezes, vai para aquela consulta mensal e aí pergunta sobre isso. Então, isso é mais uma questão autolimitada mesmo, milha, hiperplasia sebácea, não há necessidade de, nessa faixa etária, a gente estar fazendo nenhuma intervenção. Essa questão do eritema também, que eles também ficam preocupados, será que está com alergia a alguma coisa? E da questão também da mancha mongólica, que também às vezes gera uma preocupação grande, né? Ele já vem falando, o que é isso? Será que é mistura de raças e tudo mais? Em geral também vai aos pouquinhos, né? A criança vai crescendo, isso tende a ir regredindo. Poliose também, que é os pelos mais claros, a gente pode observar isso. A questão dos nervos melanocíticos, e aqui a gente precisa chamar atenção, tá? Porque a criança já pode nascer com nevo. Então, o que é o nevo? Nevo são as pintinhas que os pacientes popularmente chamam. Então, o paciente já pode nascer com pinta na pele, ou essas lesões vão aparecendo ao longo da nossa vida. Em criança, às vezes, assim, qual o critério, né, do ABCDE que a gente usa no adulto? Uma assimetria, a borda irregular, crescimento, diâmetro. Só que na criança, esse ABCDE, a gente fala muito isso nas aulas, ele pode não seguir esse critério ali dos adultos. Então, às vezes, a gente pode ter uma lesão que não está cumprindo o ABCDE e é uma lesão suspeita para a gente na criança, tá? E outra questão, a gente fala muito de crescer. Uma pinta que cresce, a gente tem que ter atenção. Mas na criança, a criança também está crescendo. Então, aquela pinta que está crescendo e acompanhando o crescimento da criança, está dentro do que a gente espera. Não pode ter um crescimento que foge do crescimento daquela criança, tá certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que algumas lesões que são grandes no couro cabeludo, na linha mediana, na medula, às vezes pode estar associado com outras questões. Então, às vezes, essa criança, por exemplo, uma criança que tem uma lesão grande dessa, né? A gente fala que os nervos gigantes são lesões de mais de 20 centímetros, a gente precisa fazer um acompanhamento dessa criança melhor. Hoje em dia existe a dermatoscopia para acompanhar essas lesões, tá? Além disso, essas lesões gigantes, elas têm mais risco de evoluir com melanoma e além de manifestações neurológicas que podem vir junto. Então, a gente precisa ficar muito atento. É bem diferente receber uma criança com uma lesão de um nervo gigante de uma lesão pequena, tá bom? Aqui a descamação que a gente já falou e os hemangiomas. A mancha mongólica aqui, mostrando outra lesão, então a gente pode ver ali na região lombosacra, mas pode ver em outras áreas também. Essa hiperpigmentação epidérmica transitória dos órgãos genitais também é importante a gente orientar, né? Isso às vezes causa preocupação, estresse para os pais. E a lesão do hemangioma, é importante chamar atenção, porque a gente está falando aqui de recém-nascido. E às vezes a criança nasce, ela tem só assim um sombreado, ou às vezes não tem nada.
E a lesão do hemangioma, ela vai crescendo rapidamente, né? Então, o hemangioma, a criança às vezes nasce sem nada, com uma marquinha só, que às vezes nem é valorizada pelo médico, porque é uma coisa sutil, e nem pelos pais. E às vezes essa criança vai procurar a gente depois, porque a lesão está crescendo, está ganhando volume, e aí a gente precisa ficar atento, né? Porque quando a gente tem uma lesão assim na região de lábio, quando a gente tem lesão na pálpebra, quando a gente tem lesão de genitália, ou então uma lesão em área de barba, que pode crescer, inclusive comprimir via aérea, a gente precisa instituir um tratamento rapidamente, ou porque vai ter algum comprometimento funcional ou algum comprometimento estético, tá bom? Então, aqui já é uma outra aula, tem um monte de coisa que a gente precisa avaliar em relação ao tratamento e tudo mais, mas chamar atenção que às vezes a lesão não vai chegar para a gente assim, vai chegar como uma lesão eritematosa, como uma marquinha, uma cicatriz, e depois evolui para o hemangioma. A mancha salmão, que a gente vê muito nessa região frontal, também vê na região de nuca. Essa lesão, diferente do hemangioma, ela é uma formação vascular que, em geral, a criança vai crescendo, a pele vai ficando mais espessa, ela vai ficando menos perceptível. Aqui, quando a criança está chorando, quando está calor, faz vasodilatação e a lesão fica mais visível. E lembrar que a mancha salmão, ela vai fazer também diferencial com mancha vinho do Porto, e aí, nesse caso, pode estar associado a algumas síndromes, a gente também tem que ficar atento. Lanugo aqui, mostrando de novo, vai ser mais frequente nos recém-nascidos pré-termo e tende a ter uma queda espontânea, como a gente falou, nas primeiras semanas. Outra lesão que a gente também fica atento, né, é a lesão de bolha de sucção. Então, provavelmente por sucção oral intrauterina. Então, vai acontecer mais onde a gente vai ter o acesso ali, no dorso das mãos, nos pulsos, nos polegares, no lábio, na região do antebraço. Então, vai nascer com bolha ou só com a erosão de conteúdo seroso. Vai estar presente desde o nascimento e tende a melhorar sem deixar sequela. Faz diagnóstico diferencial com trauma obstétrico. Então, em geral, é isso aqui que a gente vai notar no recém-nascido e nessas áreas que tem acesso. Milha, né? A gente já falou nas outras áreas, nas outros slides. A cutis marmorata, a gente também pode observar que parece esse rendilhado da pele do bebê, que é uma condição frequente, tende a ser transitória na pele quando tem contato ali com frio, e tende a desaparecer com aquecimento. E aí a gente também tem que lembrar de um outro quadro, que aí já é um pouco diferente do anterior, que é a cutis marmorata telangiectásica congênita, que vai piorar com frio, mas não desaparece totalmente com aquecimento. E aqui a gente pode ter associação com outras malformações, aumento de volume de extremidade. Então, aqui já chamaria mais atenção. Repara que já é uma coisa mais exuberante, mais assimétrica do que a gente viu aqui nesse slide anterior. Aplasia cutis. Então, aqui também, acho que todo mundo que trabalha em maternidade, que atende recém-nascido, já viu quadros como esses, né? Então, a gente pode ter o bebê nascendo, já apresentando ali na consulta essa região, e aí essa lesão aqui, essa região aqui com pelo, que seria em volta da lesão, seria um sinal para a gente ter atenção. É a aplasia cutis congênita. E a gente tem que lembrar que aqui a gente pode ter só lesão da pele, ser um quadro autolimitado, que vai cursar sem maiores problemas, mas a gente pode ter associação com outras malformações gástricas, alteração renal, tem que ver se essa criança não tem alguma síndrome associada. E, por outro lado, a gente também tem que ficar atento se não tem lesão da calota craniana, se não chegar a ter lesão óssea, tá? Então, aqui, claro, eu trouxe esse quadro muito exuberante, um relato de caso dessa revista de neuropsiquiatria. Então, repara que não tinha só defeito de pele, tinha defeito ósseo. Esse quadro é um quadro muito exuberante, mas a gente já recebeu no hospital uma criança que tinha vindo era um parecer, a criança estava internada, veio de um parecer, e ela tinha uma massa no couro cabeludo, e ela tinha ido para fazer a retirada e biópsia da lesão. E aí, quando a gente avaliou, a primeira coisa, tem exame de imagem, não tinha ressonância, a gente pediu para fazer a ressonância, e ainda bem que ninguém mexeu antes de fazer o exame de imagem, porque era massa encefálica, porque era uma criança que tinha não só lesão de pele, um quadro muito menos exuberante do que esse, mas ela chegava a ter lesão óssea, e imagina que alguém tivesse mexido naquilo. Então, a gente tem que ficar atento, porque a gente pode pegar, logicamente, que na maioria das vezes é isso aqui, mas a gente pode se deparar com quadros mais exuberantes. Então, aqui, ó, repara o exame, a tomografia, né, mostrando falhas ali na região óssea, e obviamente que ali já deixa de ser um caso nosso e já vira um caso da neurocirurgia.
Esse relato que eu mostrei era de um caso clínico e a criança, infelizmente, evoluiu para óbito com 22 dias de vida. Então, a aplasia cutis congênita é um quadro mais raro, mas eu diria que quem atende não acha tão raro assim, porque vira e mexe a gente pega, né? Vai ter ali, seria uma área de ausência, como eu falei, de pele, de epiderme, derme, mas eventualmente a gente pode ter também a falta de tecido subcutâneo e também de estrutura óssea. Um outro quadro que a gente costuma ver em recém-nascido é a necrose subcutânea do recém-nascido, que também tende a ser benigno, autolimitado. Ele vai ser notado ali nos primeiros dias de vida. A gente pega, às vezes, parecer ainda na maternidade para fazer o parecer da dermato. A etiologia desconhecida, mas sugere-se que pode ser trauma, exposição ao frio, hipertrofia. A gente vai ver mais isso no dorso, nas áreas de ombro também, braço, glúteo, coxa. E, em geral, não tem comprometimento sistêmico nem sintomatologia. Então, esse paciente, a gente olhando, né, vocês vão ver o quê? Uma placa infiltrada, a gente vê um nódulo aqui também, e quando a gente vai palpar essa lesão, ela tem uma consistência diferente da pele normal, ela é mais endurada, você consegue palpar ali e perceber a diferença de textura, de consistência dessa pele. A gente também tem o esclerodema neonatal, que já é um quadro mais raro também. Aqui, diferente do anterior, a gente, em geral, vai ver naquele paciente que nasceu a termo, no esclerodema, a gente já vai ver um paciente que está mais debilitado, prematuro, debilitado, a etiologia também é desconhecida, e nesse caso a gente já tem um comprometimento sistêmico. Então, esse paciente pode ter hipotermia, sonolência, alteração respiratória, dificuldade para alimentar, e a gente também vê o endurecimento da pele, palidez, e a pele em geral vai estar fria. A gente já falou um pouquinho dele antes, mas eu trouxe aqui para a gente mostrar a foto, a acropustulose infantil, então repara aqui, né, lesão de pústula nessas áreas de extremidade, então também é um quadro benigno, pode ser crônico e recorrente. A etiologia é desconhecida, mas às vezes gera preocupação, porque o paciente vê pus, então ele já associa a infecção, e ainda mais numa criança pequena, né? Pode gerar prurido, distúrbio do sono, se é que as crianças pequenas já não têm algum distúrbio do sono, independente da pele, né? Mas pode piorar isso, pode gerar irritabilidade, perda de apetite, e faz diagnóstico diferencial com escabiose. Então, aqui, uma coisa que a gente fala sempre é o seguinte, porque escabiose pode dar lesão exatamente assim, tá? Em geral, vai ter outras lesões, mas pode cursar com essas lesões. Olha quem está levando. Então, a mãe, o cuidador, os pais, um irmãozinho. Se a gente tiver um recém-nascido, um bebê, uma criança com escabiose, provavelmente a gente vai ter alguém que vai ter alguma lesão ali também na consulta. Então, sempre pede para ver o abdômen, as mãos, porque isso vai ajudar a gente no nosso diagnóstico, né? Lembrar que escabiose a gente tem que tratar todo mundo que tem contato. Então, gera um trabalho para a família, é importante a gente avaliar para poder fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento corretamente. Nesse caso, tende a desaparecer espontaneamente, mas às vezes leva aí anos para desaparecer. E naquelas horas de crise, a gente vai fazer corticosteroide tópico, se for possível pela idade, né? No caso de recém-nascido, já dificulta, mas se a gente estiver falando já da criança maior, utilizar um antihistamínico. Os cistos de cavidade oral, então, uma vez esses nódulos de Bohm que a gente pega às vezes no paciente, tem as pérolas de Epstein também. Às vezes o paciente fala assim, doutor, acho que está nascendo já um dente no meu filho, né? Também é um quadro tranquilo, é mais orientação mesmo. E, assim, coisas que a gente tem que ficar atento, porque aí a gente precisa agir mais rápido do que se a gente estiver falando de uma criança maior, de um adulto, de um adolescente, são as infecções, né? Então, o herpes simples neonatal, a gente tem que internar esse paciente, fazer tratamento venoso, a gente precisa ficar atento. Então, repara que a gente vai ter uma base eritematosa, mais ou menos como acontece nas lesões dos pacientes maiores, né? Então, são vesículas agrupadas sob uma base eritematosa. A gente pode ter a síndrome da pele escaldada estafilocócica, também é um quadro grave, né, que o paciente pode evoluir para óbito, então a gente precisa dar todo o suporte para esse paciente, internar esse paciente. E escabiose, então, como vocês podem ver aqui, várias pápulas, e tem aquelas lesões de pústula também, palma e planta. Aqui parece até que está impetiginizada também, né, que fez uma infecção secundária. E lembrar que o paciente, o bebê, a criança mais velha, a gente não costuma ver, mas nos bebês a gente costuma ver lesão de nódulo escabiótico também. E isso às vezes confunde, porque vê lesão de pústula, lesão de nódulo, e aí confunde com a lesão clássica de escabiose, que a gente está acostumado a ver nos maiores.
Sífilis também, infelizmente, a gente ainda vê muito caso de sífilis, então sempre pensar em sífilis. Tem paciente que chega para fazer, o bebê está nascendo e não fez nenhuma consulta de pré-natal, então ter isso em mente, né? A sífilis, as outras DSTs também. Aqui, essas lesões de bolha que eram quadro de sífilis congênita também. Lesão em palma e planta, então ficar bastante atento, né? Aqui essas lesões pigmentadas. Tem esse artigo aqui que eu trouxe para vocês, com mais imagens também, mostrando aqui, né, as lesões vasculares, a descamação, mais milha, a mancha mongólica. E aqui, né, nessa tabela, mostrando aí o que mais foi achado nesse artigo de alteração no período neonatal e que acaba batendo com o que a gente vê no nosso consultório também, né? Então, hiperplasia sebácea a gente vê bastante, a descamação, essa lanugem, mancha salmão a gente vê bastante dentro das vasculares, e aqui alguns quadros que a gente costuma ver um pouco menos, né? O eritema das fraldas, a gente vai ver muita lesão de fralda, em geral, com a criança um pouquinho maior, mas pode ver já com os menores também. Essa outra tabela eu acho importante, eu já vi que tem algumas perguntas, qual o melhor sabonete, qual o melhor hidratante, quais os produtos usar, né? A gente falou que essa barreira está comprometida nesse início da vida, então a gente tem cuidado com o que a gente coloca. Então aqui tem alguns produtos de uso tópico e os riscos relacionados por absorção percutânea. Então repara que tem desde álcool até ácido bórico, né? E ácido bórico a gente vê na água boricada, então a gente não deveria usar nessa faixa etária. Poderia desencadear vômito, diarreia, convulsão, eritrodermia, e até a morte do paciente. Os corticosteroides, que às vezes a gente precisa usar, dependendo do que esse paciente tem, mas lembrar que esse paciente vai absorver muito mais. E a gente tem que ter um cuidado maior com o corticoide, eu sempre falo isso em todas as aulas que eu tenho oportunidade, com corticosteroide em criança que usa fralda, né? Porque a área da fralda vai ocluir ali e isso aumenta a absorção. Então, além dos efeitos colaterais na pele, eu posso ter absorção sistêmica e ter os sintomas de uso de um corticosteroide sistêmico, por exemplo, nessas crianças que fazem só o uso tópico, tá? Neomicina, que também se usa muito, né? Que tem vou falar o nome comercial, não tem conflito de interesse, no nebacetim, pode também ali ser absorvido e causar alterações mais preocupantes. O ácido salicílico, que tem alguns produtos que a gente usa muito para acne, por exemplo, mas lembrar que se a gente estiver usando em áreas grandes, né, pode causar salicilismo. Então, ficar atento aí a algumas coisas que a gente usa com frequência, mas se a gente estiver falando da pele do recém-nascido, ter mais atenção. E aqui alguns conservantes que tem um monte de produto, né, parabeno, sulfato, aí tem essa questão, né, da desregulação endócrina, dos disruptores endócrinos, que hoje em dia têm sido muito comentados. Então, ficar atento a essas questões, né? Então, até a criança que não tem lesão, ela pode exigir alguns cuidados na escolha do que a gente vai colocar na pele desse paciente. Tem um guia prático da SBP, que foi lançado recentemente, eu recomendo que vocês deem uma lida, que ele tem bastante coisa assim, sobre cuidado com a pele em si, bem detalhado. Porque na nossa aula de hoje, o objetivo era trazer uma coisa ampla assim, da pele do recém-nascido. E aí, cada tema que a gente está falando aqui, cabe uma aula separada, né? O que a gente tem que pensar quando a gente vai escolher um sabonete ou hidratante? Primeiro, que é viável para a nossa realidade. Então, assim, eu tenho produtos maravilhosos, mas que dependendo de onde eu estou atendendo, o paciente, às vezes, do SUS, hospital público, ele não vai conseguir comprar. Então, a gente tem que tentar adaptar para a realidade, para o que dá, né? Então, o que seria bom a gente evitar no mundo ideal? Evitar surfactante, que altera a função de barreira, e aí tem esses todos aqui, ó, lauriosulfato de sódio, parabeno, metilhazotiazolinona, vários corante, perfume, ou então os que tenham perfume que sejam seguros para aquela faixa etária. Livre de fitalato também, que pode ser outro disruptor endócrino, que tenham conservantes bem tolerados. Então, eu sempre oriento assim, na dúvida do que vai passar, né? Porque às vezes as mães querem assim, isso para criança maior, eu quero shampoo, condicionador, creme para pentear. E às vezes a gente não sabe, às vezes não, né? Muitas vezes a gente não sabe tudo que tem. Então a gente tem que pegar ali e dar uma olhada. E em geral, o que eu sempre falo? Olha, escolha sempre produto infantil para aquela faixa etária. Porque assim, pode ser um produto infantil que é acima de 2 anos, pode ser um produto infantil que já é para recém-nascido. Então é importante a gente ter isso,
Porque aqueles produtos, para ter aquela coisa no rótulo da faixa etária, ele teve que passar ali por um crivo da Anvisa. Então, é sempre para a gente orientar a usar produtos que sejam aprovados pelas agências regulatórias. E isso inclui produtos que estão sendo vendidos aí em locais sérios, né? Porque hoje em dia a pessoa compra pela internet e aí, às vezes, vem um pote que não tem nem nome, a gente não sabe nem o que tem. E aí me manda foto, pergunta, doutora, posso usar isso? Tá? Isso eu até queria chamar a atenção, porque hoje existe uma apelação muito grande a essa questão da internet. E às vezes mexe com crianças que têm doenças graves, como dermatite atópica, que os pais são muito afetados, né? Afeta o sono, afeta até assim o índice de separação entre as famílias. E ali toca na venda de um produto que diz que faz milagre e às vezes não tem nem registro na Anvisa. Então, a gente precisa ter atenção e orientar isso como médicos, né, para o nosso paciente. Então, no mundo ideal, seria a gente evitar isso, né? Evitar produtos que possam causar alergia, que possam causar irritação, que sejam bem tolerados. Mas nem sempre a gente vai conseguir isso, então a gente vai tentando adaptar para a realidade, para o que dá, para o serviço que a gente está. Vocês perguntaram ali, depois a gente pode falar nome comercial, tá? Na hora das perguntas a gente vai respondendo, eu vou falando ali alguns nomes comerciais para vocês. E o que a gente queria deixar de mensagem final nessa aula, né? Na maioria das vezes, no período neonatal, os achados dermatológicos vão ser temporários e fisiológicos. Eu falo isso para os pais, vai estar naquele capítulo de alterações benignas. Então, na maioria das vezes, são doenças, são alterações passageiras. Mas, às vezes, aquela lesão da pele, ela pode ser um marcador de doença. Então, eu tenho que estar atento com aquele paciente, né? Às vezes, assim, vão chegar 1000 que não tem nada, mas um que vai chegar ali pode ter alguma coisa que chama atenção. Então, será que ele tem uma síndrome junto? Então, para a gente ficar atento em relação a isso. E sempre avaliar se esse neonato vai ter um acometimento sistêmico, vai ter alguma coisa que eu preciso ter uma abordagem mais agressiva no primeiro momento, ou se é uma manifestação benigna e só restrita à pele. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agora a gente abre aqui para as perguntas e a gente vai falando alguma coisa que não tenha ficado dúvida ainda. Maravilha, pessoal. Temos aqui dúvidas sobre o conteúdo, dúvidas sobre o curso. A gente vai respondendo aos poucos aqui também, contando com a ajuda da Juliane, para ficar tudo muito claro para vocês. Logo no início teve uma pergunta: qual o melhor sabonete para banho do RN normal? Não é o neutro. Essa pergunta é ótima, né? Então, assim, o que a gente teria que evitar, né? Tudo que agride a pele e tudo que não tem componente que pode causar outros males, como a gente mostrou também. Então, assim, se vocês falarem assim, qual o melhor, é difícil dizer que tem um melhor, porque a gente tem que adaptar, né? Desde o custo até a formulação em si. Então, assim, se a gente puder usar um Sindet, o que é um Sindet? Um Sindet são os produtos de limpeza sem sabão. Então, eles geralmente vão ter o pH, né? Porque neutro, como a gente mostrou, o pH, ele inicialmente é mais neutro, mas depois ele tende a ficar ácido. Então, o Sindet, ele já vai ter esse pH mais próximo do pH da pele, tá bom? E não vai ter o sabão, porque é ruim tirar a gordura da pele da criança. Um sabonete que é popularmente muito utilizado, né? Na verdade, tem diversas marcas, mas sabonete glicerinado, ele resseca a pele. E a gente tem que lembrar que essa pele, ela já é uma pele mais seca, mais sensível, então não quero que resseque ainda mais. Então, em geral, a gente pede para evitar sabonetes de glicerina de uma forma geral, independente da marca. E aí a gente vai ter, por exemplo, Johnson, Dove, Granado, tem os produtos glicerinados, tá? Eu estou falando marca para facilitar, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum desses laboratórios, não. Por exemplo, a gente tem a versão do Johnson Derma Protect, que foi uma linha que lançou hidratante e sabonete, que já é para a pele desde o recém-nascido, que, assim, não teria muitas dessas coisas que a gente falou aqui na aula e também não teria um preço tão exorbitante. A gente tem várias marcas, né? Tem a Mustela, tem o Lipicar, que é da La Roche, que tem os produtos de higiene que são Sindet, que a gente está falando, que a gente não enquadra como sabonete porque ele não tem sabão, que também seriam produtos bons, tá? Agora sim, se a gente está falando de um recém-nascido que não tem nada, em geral eu falo para usar essas marcas consagradas, mas tentar evitar produto que seja glicerinado, tá? E aí, é claro, adaptar a realidade. Então, não adianta eu prescrever um negócio de R$200,
lá no posto de saúde que você está atendendo que a pessoa não vai comprar, então aquilo deixa de ser bom. Então, às vezes, a gente, só de orientar que não use os que vão agredir, para aquela pessoa já está fazendo um bem, né? E lembrar que não é só isso, né? A gente está falando aqui de sabonete hidratante, mas aí tem o creme de assadura, aí tem a vitamina D, o ferro que daqui a pouco tem que comprar, então o negócio vai crescendo, né? Tratamento da acne neonatal, como eu falei, assim, na maioria das vezes a gente não faz nada e tende a melhorar. Só que às vezes a mãe já chega passando algum hidratante, produto mais melado no rosto, e a gente pede até para evitar. Então, na maioria das vezes, é um quadro benigno, brando e autolimitado, que é mais estressante para os pais do que um problema. Mas, assim, se vocês forem perguntar, eu nunca precisei, tá, gente? Mas tem relato na literatura de acne neonatal que teve que fazer isotretinoína, que é o Rocutan, mesmo estando fora ali da faixa etária. Mas, assim, eu nunca precisei fazer, mas existem relatos de literatura. Mas isso aí é a raridade. Mas só para vocês terem noção, que às vezes se usa o mesmo medicamento que a gente prescreve para adolescente, numa situação extrema de que você veja que a lesão está ficando com lesões mais profundas, que estão deixando cicatriz, aí você pensa em tratar. Mas isso é a raridade, tá? Na maioria das vezes não precisa fazer nada. Aqui tem um caso clínico que eu já tinha até lido anteriormente, que eu tive um paciente de 1 ano e 11 meses, com máculas no abdômen e nas costas. Aí, assim, que tinha história familiar de rinite. Eu acredito que, pela descrição, devem ser máculas hipocrômicas, né? Manchas mais claras. Então, assim, com uma história de atopia, de rinite da mãe, pode ser só eczematite. Então, às vezes, só hidratando melhora. Mas lembrar aí que mancha hipocrômica na criança abre um leque, né? Desde vitiligo, que a mancha já é mais clara, é uma mancha acrômica, até um nevoacrômico, que é uma lesão mais próxima da cor da pele e que gera, às vezes, muito estresse, porque a mãe ainda vendo o bebê e ela fica enlouquecida achando que pode ser vitiligo. Lembrar também de lesão cicatricial. Então, a criança fez um eczema, fez uma lesão de picada de inseto e depois evolui com hipocromia. E isso, às vezes, gera muita consulta. Sexta-feira mesmo eu atendi 2 irmãos e a mãe enlouquecida achando que eles estavam com vitiligo. E era hipocromia pós-inflamatória, tá? Leandro, quer falar alguma coisa? Eu estou lendo Não, aqui. ela fez um comentário que as manchas são hiperêmicas. A Berenice, no final agora. Ah, mancha, entendi. Então, mais para vermelha, né? Então, assim, aí a gente tem que ver se é fixa, porque eu acredito que ela deve estar pensando, então, numa dermatite atópica, sem área de dobra, com essa história de atopia, lesão eritematosa, se descama, se tem prurido, a gente pensaria por esse caminho da dermatite atópica. Mas é bem interessante, porque, assim, mácula hipocrômica e eritematosa tem um monte de coisa que pode gerar realmente, né? Isso é uma coisa interessante, que às vezes a gente só recebe foto. O que você acha que é isso? E às vezes a pessoa é colega médica de outra especialidade, manda uma foto borrada, aí eu só mando assim, eu falo, gente, eu ainda não consigo adivinhar pela força da mente, né? Então, assim, não manda história, não manda foto nítida. Então, para a gente é muito importante ter uma foto nítida e saber quando apareceu, quando se tem sintoma também. Porque, por exemplo, se não coça, se eu pego uma lesão, uma placa vermelha, eritematosa, descamativa, se coça, se não coça, faz toda a diferença para a gente. Então, às vezes é nisso que vai ajudar, vai nos poder ajudar, né, quem está pedindo ajuda. Perfeito. Bom, perguntas sobre o curso foram respondidas. O curso, vocês recebem um certificado de 40 horas por participação no curso, tá, gente? Conteúdo programático a gente colocou aqui, mas a gente pode adiantar sobre pele do recém-nascido, introduções elementares, a introdução a lesões elementares e os conceitos básicos, uma aula, na verdade, um conteúdo bastante aprofundado sobre dermatite atópica, que a Juliane trouxe para a gente. Outras dermatoses, eritemato-escamosas, como hemangiomas, anomalias vasculares, dermatite de fralda, pele do adolescente, que acaba sendo algo que sempre acaba caindo na nossa realidade, né? Fotoproteção, dermatoviroses, micoses, dermatozoonoses, como escabiose, pediculose, farmacodermias, manifestações da Covid-19. E também esse curso a gente tem uma característica também de sempre ter encontros ao vivo. A gente faz, então, 2 aulas ao vivo, para que vocês tragam os casos clínicos de vocês e a próxima aula deve acontecer no próximo mês de fevereiro. Então, vocês também, entrando agora, já podem no próximo mês participar conosco dessa aula ao vivo, tá joia? A Elci tem uma pergunta dela aqui antes,
que acho que é um complemento. Perguntaram sobre o melhor sabonete e o melhor hidratante, se é que também, na mesma lógica, existe um melhor, né, Juliane? Funciona mais ou menos com o mesmo raciocínio do sabonete, tá? Então, a gente tenta evitar fragrância. Então, assim, perfume, né? Fragrâncias, em geral, a gente pede para evitar. Corantes, e que seja adequado para aquela faixa etária. A Mustela tem produtos muito bons. A Granado tem uma versão que não é de sabonete glicerinado, que é a de pele sensível, que também tem produtos bons, tá? E aquilo que eu falei, tentar adaptar para a realidade que a gente está vivendo. Aí entra uma gama, né? Tem a La Roche também, que tem produtos muito bons, que já pode ser usado desde do bebê, recém-nascido. Agora sim, aí vai mudando a escala de valores. A Johnson Dermaprotect tem lá tanto sabonete como hidratante também, que eu tinha falado. Tem uma pergunta aqui interessante: como diferenciar a mancha salmão do hemangioma plano? Na verdade, hoje mudou um pouco a nomenclatura dos hemangiomas. Então, hoje a gente não chama mais de hemangioma plano, tá? Em geral, o que antigamente era chamado de hemangioma plano, hoje é uma malformação vascular, e a mancha salmão, por exemplo, está incluída dentro desse grupo. Então, a lesão de hemangioma que hoje a gente vê mais aplanada, geralmente é aquela lesão que está bem inicial, que depois ela tende a ficar mais arroxeada, mais violácea e evoluir com relevo, tá? Então, na verdade, aqui é isso. Teve uma mudança de enquadramento ali dessas lesões. A gente não usa mais o termo hemangioma plano. Essa outra pergunta aqui também foi bem interessante, que é assim, beijo, passar a barba na pele do recém-nascido, roupa, produto químico, lã, e o contato, se piora o eritema tóxico no recém-nascido predisposto ou se é lenda, né? O que acontece? O recém-nascido, qualquer mini trauma que a gente faça ali, até às vezes pegar a criança, a pele já fica com eritema, né? Então, qualquer lesão que ela tenha na área da face, se tiver algum atrito ali com roupa, de fato, com a barba do pai que seja, pode ficar com mais eritema. Mas eu acho que com a questão específica da barba do pai, de beijo em si, né? Os pais chegam muito culpados. E a mãe às vezes chega a falar assim: eu falei que era a barba dele. Então, em geral, eu tento desmistificar um pouco isso, porque é importante o recém-nascido. Como é que a gente vai demonstrar carinho pela criança? Pelo toque, né? Então, eu falo assim: olha, se for pai, mãe, irmãos, pode beijar, encostar, é importante isso, né? Porque esse toque é importante no início da vida. Agora, os atritos, de fato, né? Não, independente de qual superfície seja, não é interessante. E, assim, em relação a produtos químicos, de fato, não colocar amaciante na roupa do bebê também é importante, evitar perfume. Isso tudo a gente pede, né? Porque a gente falou, como a gente falou, é uma pele mais fina e frágil. Então, tudo de trauma mecânico, né? Químico que a gente puder evitar ali, é melhor. Mas a questão do beijo especificamente, até porque, assim, em geral, né, se a gente for pensar aí no universo de todas as crianças que são beijadas, nem todas vão aparecer com lesão. Então, em geral, já é uma criança que já teria ali alguma predisposição, que já ia abrir lesão, e o trauma pode estar contribuindo. Mas assim, isso é muito pessoal, né? Mas na minha prática, em geral, a questão do beijo, da proximidade da pele, eu tento não afastar, tá? Acho que antes dele teve um comentário também. Como o exame físico diferenciar? Ah, não, foi aquele mesmo que Foi fez, essa que né? a gente falou. O Como tratamento da tratar a escabiose. escabiose? Isso. Isso, tratamento da escabiose no recém-nascido, eu prefiro fazer com enxofre, tá? Então, a gente faz a fórmula de enxofre com pasta d'água ou enxofre com loção Lanete para ressecar menos. Lembrar que resseca a pele. E aí, a gente tem que mandar fazer, tá? Tem que mandar manipular. Você pode fazer enxofre de 5 a 10% e tem que fazer na farmácia de manipulação. E aí, a gente aplica, pode fazer como a gente faz com o esquema da permetrina nos maiores. 3 noites seguidas, né, para 7 dias e depois reaplica por 3 noites. Por que tem que fazer essa pausa e reaplicar? Para a gente pegar todo o ciclo da escabiose. Se eu fizer só 3 dias, tá arriscado depois a gente ter ainda lesão surgindo, e aí fica, né, o difícil da escabiose é a reinfecção, porque aí às vezes tem uma pessoa em casa que não quis se tratar e aí ela recontamina os outros e vira aquele ciclo. Então, na escabiose, não adianta tratar só o recém-nascido, só a criança. A gente tem que tratar todo mundo que tem contato. Ah, mas não mora na mesma casa, mas é uma avó que fica com a criança. Tem que tratar, tá?
E nos 3 primeiros dias que a gente faz o remédio, tem que trocar toda a roupa do corpo, da cama, toalha, sofá, tem que forrar lençol e trocar também, porque o ácaro, ele não sobrevive se ele não tiver contato com a nossa pele. Então, vamos lá. Eu não consigo lavar o edredom todo dia. Coloca num saco preto e deixa ele lá de lado uma semana. Porque aí a gente não vai ter a sobrevivência ali daquele ácaro e eu posso usar depois de novo. Agora, uma calça que a pessoa quer reutilizar no dia seguinte, não dá, tem que lavar. Ou então bota lá no saco e fica sem usar. Então, roupa de cama, toalha, roupa do corpo, se for sofá, forrar. Se for cadeira, usar preferencialmente cadeira de plástico, que aí vai passar álcool, porque senão vai ser difícil de curar, tá? E isso não é só para aquele paciente que não tem poder aquisitivo alto. Isso é para qualquer família, porque pensa na gente tentando fazer isso, sabe? Você tem que lavar direto, quem mora no apartamento, então não é fácil. Por isso que, e assim, às vezes é difícil convencer quem não tem lesão de que tem que tratar. Então, a gente tem que tratar todo mundo tendo sintoma ou não, tá? Então, respondendo ali a pergunta dela, a gente faria a manipulação da fórmula com enxofre para o recém-nascido, tá bom? A família, se você quiser tratar aí com a permetrina, com a ivermectina, se tiver idade, peso para isso, poderia, mas no recém-nascido eu gosto de fazer o enxofre. Joia. Tem a Lucília. Boa noite. Nasceu um bebê comigo sem nenhuma lesão. No dia seguinte, com lesões semelhantes a petecas no corpo todo, inclusive mãos e pés. Foi diminuindo e sumiu em uma semana, sem nenhum outro sintoma. O que poderia ser? Olha, difícil, assim, pela descrição, né? Melhorou sozinho, sem fazer nada. Petec é uma coisa que chama atenção e que a gente pensa em coisas mais graves, né? Se essa criança não tem distúrbio de coagulação, nada disso. Lucília, se você tivesse uma foto, eu gostaria muito de ver, porque, assim, realmente, assim, falando só em petequia, a gente pensaria em coisas que não batem com a evolução que essa criança teve, tá? Petequia, assim, no recém-nascido exuberante, né? Pelo que você falou aqui, em todo o corpo, fica até difícil a gente formular assim uma hipótese. Então, se você tiver uma foto, depois você manda aí pra gente, que eu tento fazer as hipóteses. Era lesão purpúrica mesmo, que quando você afastava a lesão não desaparecia, porque também, não sei se de repente era lesão eritematosa, estava dentro dessas benignas, porque isso também é outra coisa, tá? A gente fala muito de eritema, eritema, eritema. Só que às vezes a criança tem um fototipo mais alto, se a gente estiver falando de um paciente negro, por exemplo, a gente não vê eritema. Então, às vezes, confunde a coloração, a definição da lesão. Mas se você tiver alguma foto, aí você manda para a gente que eu consigo te ajudar melhor. Joia. O Marcos parabenizou pela aula. Comentou um caso de URN com 28 dias, com lesão de hemangioma próximo à região glútea. Interessante que parece um coração, pelo comentário dele. De mais ou menos 0,3 milímetros. Devo investigar, encaminhar ou só observar? Ótima pergunta. Então, o que acontece, né? A região glútea. Se a gente tiver uma lesão no sulco interglúteo, tem as áreas que tem hemangioma que a gente precisa investigar. Então, por exemplo, região perineal a gente tem que investigar, porque podem ter síndromes associadas, inclusive com malformação de trato geniturinário, então a gente precisa avaliar. Se a gente tem na região lombosacra, então ali no sulco interglúteo já incluiria isso, a gente tem que avaliar se não tem disrafismo, então pedir ali uma ultrassom para a gente avaliar disrafismo. Agora, se for na região mais para lateral, glútea mesmo, né, que não seja ali na linha mediana, a gente poderia acompanhar, sendo que, sim, nessa região, como tem fralda, tem atrito, às vezes tem mais chance de ulcerar também. Então, se você perceber, né, é um recém-nascido ainda está na fase de crescimento. Então, se você perceber, você vai estar vendo ele mensalmente. Se você perceber que está ficando elevado, que está crescendo muito, aí vale a pena tratar sim, tá bom? Mas o que chama mais atenção nesses pacientes é no suco interglúteo ali, região lombosacra, região perineal. No glúteo ali mais para lateral, aí a princípio, se só tiver isso, não tiver mais nada que chame atenção no exame dessa criança, a gente poderia acompanhar. Que é uma lesão até pequena, né, por enquanto, mas também está numa idade que ainda vai crescer. Então, é aquela fase que a gente tem que ficar bem atento. Eu tive uma menina que ela nasceu, ela tinha um eritema na região lombosacra. E tanto que acharam que é uma dermatite de fralda, é um eritema ali na área da fralda. Só que ela foi avaliada muito jovenzinha, né? Muito novinha. E aí ela foi para mim, já tinha por volta de uns 2 meses, e a lesão já estava
elevada, por isso que a gente fala assim, o último médico é sempre o melhor, né? Que já viu a evolução. A lesão já estava placa, já era uma lesão elevada e era uma lesão grande na região lombosacra. E aí, quando a gente foi investigar de diafismo, ela tinha um lipoma ancorado na medula. Então, e você vê, tudo saiu pela dermatologia. Então, assim, tadinha da paciente, né? Mas são quadros que a gente vê que, assim, a gente fez a diferença ali para ajudar, ela foi encaminhada para neurocirurgia, operou, enfim. E aí deixou de ser um paciente da dermata, né? E a mãe estava preocupada com a mancha vermelha. Porque, a princípio, era uma criança que não tinha mais nada, estava ganhando peso, estava com o resto tudo dentro do esperado, tá? A Lívia também tem uma pergunta. Mancha hipercrômica com pelos, sem progressão de tamanho e sem outras alterações associadas. Sei que fica subjetiva essa descrição. Dúvida sobre quando encaminhar para investigação com especialista. Aqui seria a mancha hipercrômica, seria um nevo. Se for um nevo, como a gente mostrou naquela foto, então, assim, se eu tenho uma lesão grande, né, uma lesão que vai ter mais risco de ter malignização, de ter um melanoma ali, essa lesão tem que encaminhar. Se é uma lesão que começa a ficar elevada, você começa a palpar nódulo em cima de uma lesão que a princípio era uma lesão mais plana. Ou se você tem lesão numa linha média, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem uma lesão de um nevo gigante que pega assim quase todo o couro cabeludo da criança, na linha mediana. Essa criança foi investigada, ela tem acometimento neurológico também. Se a gente tem uma lesão grande, pegando a linha mediana ali, coluna, também precisa ser investigada. E quando eu falo investigada, às vezes não é nem só pela dermato, não, é pela neurologia, neurocirurgia, às vezes também, tá? Então, se for um nevo, é isso. Eu acredito que sim, porque ela botou mancha hipercrômica com pelos em cima. O fato de ter pelo, né? A pessoa pensa assim: se tem pelo é benigno, não é um câncer de pele. Só que quando a gente fala desses nevos gigantes, a gente não está falando só de malignização, a gente está falando de outras alterações associadas que podem vir junto com essa criança, tá? Às vezes tem assimetria de membro, mesmo quando o sinal não é num dos membros, então tem que ficar atento, tanto com vocês na pediatria, como quando a gente encaminha. Então, assim, hoje a gente deu uma visão global, mas, assim, como eu falei, né, existem livros só disso. Então, daria para a gente ficar aqui um dia inteiro só falando dessa parte. Joia. A Anci Pierre e a Ivonete também estão perguntando como manipular um enxofre. Então, quando a gente vai fazer a fórmula manipulada, a gente coloca a substância. Então, por exemplo, a gente escreveria enxofre, aí você põe um traço, aí a concentração vai de 5 a 10%, tá? Em geral, assim, eu tenho uma tendência a fazer mais próximo do 5, quando a gente pega um recém-nascido, por exemplo. Aí embaixo você vai escrever loção Lanete, QSP, que é quantidade suficiente para, e aí você vai botar a quantidade, 100 ml, 200 ml, aí depende de quem vai usar. Vai ser só o recém-nascido? Vai ser a mãe também? Quando a mãe está amamentando, às vezes eu já faço, falo para a mãe e para a criança usar, tá? E aí os outros membros da família fazem a permetrina. E assim, também vocês já devem ter visto manipular em pasta d'água, que também é outro veículo. Então, quando a gente vai fazer uma fórmula manipulada, a gente coloca o ativo e o veículo que a gente quer usar, tá? Assim funciona se eu for manipular um hidratante, por exemplo. Eu boto qual ativo que eu quero, e embaixo é sempre a quantidade. A questão é que a pasta d'água resseca, e essas crianças já têm a pele com coceira por causa da doença. E aí a pele seca pode dar mais coceira ainda. O Guilherme botou aqui que o Johnson Dermaprotect tem glicerina. É porque assim, a gente fala da glicerina de uma maneira geral. Mas às vezes tem outros ativos que diminuem esse poder de ressecamento. Então, por exemplo, nesse produto tem aveia coloidal, tem outras coisas. Quando eu falo sabonete de glicerina, a gente se refere àquele sabonete tradicional, transparente, que todo mundo usa e que, em geral, assim, talvez se você usar ele no recém-nascido que não tenha nada, que não tenha uma predisposição à atopia, talvez você não vai ver a diferença, tá? Mas a gente vai falando de uma criança atópica e ela usar um sabonete de glicerina faz muita diferença, tá? Então, é o que eu falei, né? Nem todos vão ter 100% do que a gente precisa, mas esse, assim, teria um custo-benefício razoável e teriam outros ativos ali, porque se você for pegar, Guilherme, até alguns sabonetes para dermatite atópica, por exemplo, tem um produto que a gente também pede para evitar glicerina, o Hidradip, também tem glicerina, mas aí quando mistura ali, né, na química deles com outros ativos, às vezes faz um balanço que fica positivo para a hidratação.
Perfeito. A Lucília disse que depois tenta mandar a Ótimo, foto. ótimo. Assim, é muito amplo, né? A gente fala com muita naturalidade, porque assim, é todo dia que eu prescrevo isso, é todo dia que a gente vê. Mas a gente entende que para vocês é um mundo assim de falar, caramba, é muita coisa, né? Então, assim, desde o cosmético para quem não tem nada, até quem está doente, vocês podem reparar que assim, só dos casos que vocês pegaram, como dá uma grande discussão, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar de dermato, mas é uma especialidade muito rica. Vai desde um simples problema de pele que não vai cursar nenhum problema para aquela pessoa, até saem diagnósticos de síndromes raríssimas por conta da pele, né? E fora, assim, não só a questão do impacto na qualidade de vida porque coça, porque incomoda, mas a questão emocional dos pacientes. Então, a dermato realmente é encantadora. Então, eu, para falar de dermatologia pediátrica, eu sou suspeita. E também eu fico à disposição para o que aparecer de dúvida, a gente está aí. Assim, sempre vai ter coisa para a gente conversar, porque sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa saindo. Então, isso em todas as áreas da medicina, né? A gente ganhou muito com essa questão da globalização e hoje que a gente tendo acesso em tudo, a gente ganha bastante. É quase que impossível a gente se manter atualizado com a quantidade de coisa que é publicada hoje em dia, né? Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Podem mandar no nosso chat aqui, tá disponível para vocês. Pode chamar pelo WhatsApp caso precise ou você tem outro contato. Ah, bom, se for para tirar dúvidas pertinentes ao conteúdo, né, Juliane, a gente tem, dentro da nossa plataforma, você tem a oportunidade de mandar todas as dúvidas, tá? A Perfeito. Eliana disse que tem um paciente com manchas de café com leite, você pode mandar, ou se for necessário, se você quiser mandar a imagem, manda para o nosso suporte encaminha essas mensagens para ela e depois ela Isso. responde da forma adequada, se for por um áudio, alguma coisa. Mas sem Perfeito. resposta você não vai ficar, fica tranquila que sempre a gente vai dar esse suporte para vocês. Só complementando que na nossa plataforma, na plataforma de aluno, vocês também conseguem subir fotos, Fotos, a gente está perfeito. arquivos, e a Talvez Juliane também os alunos consegue mais responder por lá. antigos talvez os alunos mais antigos não estejam habituados ainda. A gente migrou de plataforma no final do ano. E agora na plataforma vocês também conseguem subir aulas de vocês, conteúdo de vocês, fotos de casos clínicos para mandarem perguntas para os nossos professores. Então está bem dinâmica também. Mas ainda assim, se for o caso, já não consigo subir, pode mandar sua dúvida para o nosso Uhum. suporte que a gente redireciona essa dúvida também de vocês. O mais importante é que realmente seja sanada essas dificuldades. Só uma última pergunta aqui que achei interessante. Perguntaram do Dove Baby. O Dove Baby é um popular, né, que vai ter um custo muito menor do que os que a gente falou anteriormente e pode ser usado, tá? É importante para o recém-nascido é que ele geralmente toma um banho de banheira e aí não precisa usar também tanto sabonete, né? E tem que lembrar depois de tirar a criança daquela água e jogar uma água limpa para enxaguar a criança. Isso também é uma coisa que às vezes é até mais importante do que o sabonete que está usando, porque geralmente eles fazem o quê? Eles enxagam a criança com a água da banheira, que está cheia de sabão e a criança fica com aquele resíduo. Então, o Dove pode ser utilizado, tá? Em pouca quantidade, só que lembrar que tem o Dove, que também é glicerinado, que é o transparente. Então, é o Dove, aquele branco da tampa azul, e sempre dá preferência, como a gente falou, para o líquido, tá? Pela questão do pH. Perfeito. Tem a dona Maria Ildelita. Ela tá com a mão levantada. Se a senhora tiver uma pergunta, pode abrir o microfone da senhora, então, Maria Ildelita, e pode perguntar, fica à vontade. Abri. Não, em relação, para repetir o veículo do enxofre, Loção Lanete. LANE, Vou TE. escrever no chat aqui para a senhora. É que tem o creme Lanete, que é uma base que a gente usa para fazer, às vezes, creme hidratante e outros cosméticos na dermatologia. E a loção Lanete, eu sim, geralmente prefiro manipular nele porque ele resseca menos
Ainda assim, você pode, para o paciente que vai tratar de escabiose, passa o remédio da escabiose à noite de hidrata, tá? Mas, em geral, eu prefiro fazer nele do que na pasta d'água, como a gente aprendeu lá nos primórdios, para ressecar um pouco menos a pele. Mas também não está errado fazer em Sim. pasta d'água. Quando a gente vai pegar fórmulas de manipulação, né? Vai estar lá a pasta d'água também, pasta d'água com enxofre, que provavelmente foi o que todo mundo aqui deve ter aprendido, porque é mais conhecido. É verdade. Mas em relação a tratar a escabiose, vai fazer o mesmo efeito, só que resseca um pouquinho mais. Obrigada. Nada, imagina. Por nada, obrigado, senhora. Então, pessoal, estou compartilhando com vocês aí a tela do nosso curso, tá? Com conteúdo, o link, mais uma vez, a gente vai mandar no chat para vocês tirarem todas as dúvidas sobre o nosso conteúdo. Aqui a gente está mostrando o que vai receber. Como eu disse, a gente tem aulas gravadas, nós vamos também ter discussões de casos clínicos ministrados pela própria doutora Juliane. A gente também tem um manual de prescrições, tá? De produtos e tudo mais. A gente sempre busca, inclusive, atualizar esse conteúdo e o certificado também disponível para vocês. Então, o valor do curso, 12 vezes de R$ 89,70, 897 à vista, tá? Obviamente, todos temos aí os 7 dias de garantia que vocês têm para proteger o investimento de vocês. Então, vocês se inscrevem, acessam o conteúdo, verificam se realmente vai atender às necessidades de vocês. Se for o caso, achar que não para a realidade de vocês não se aplica, vocês também têm a opção de fazer a devolução, mas eu posso dizer que aqui na nossa empresa, nossa taxa de reembolso ela é muito baixa, é coisa assim de menos de 0,1%, porque a gente sempre se preocupa em produzir conteúdos, né, ministrados de médicos, para brasileiros, para a realidade que a gente vivencia nas diferentes localidades do nosso país. Então, Juliane, últimas palavras de hoje desse nosso encontro tão proveitoso, fica à vontade. Só agradecer mesmo a presença de todos e a participação, né? Porque sempre enriquece quando vocês fazem perguntas, a gente vê onde a gente precisa também trazer pontos para as próximas aulas. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje, mais uma vez prestigiando os conteúdos que a gente procura trazer. Em especial vocês que estão aqui hoje, porque a gente fez esse convite para vocês, por todo mundo que já tinha em algum momento mandado uma mensagem, interagido conosco. A gente mandou para o WhatsApp esse convite. Então, mais uma vez, agradecer a resposta de vocês por estarem aqui hoje compartilhando esse conteúdo. E, além de agradecer, a gente também pede que, se tiverem gostado, compartilhem com outros colegas aí, falem da nossa escola, falem da doutora Juliane também, em especial. Vocês estão vendo aí que as palavras que eu dirigi a ela não são palavras vazias, realmente uma excelente profissional, tem muito a acrescentar para a realidade de todos vocês aqui, eu tenho certeza. Então, obrigado pela presença, obrigado, Juliane, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Boa noite, pessoal, fique com Boa Deus. noite. Bom descanso.